Já dizia o ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Mas pior mesmo é gente que enxerga, mas não quer ver. Pior ainda é aquele que não quer que os outros vejam. Gente que enxerga muito bem e não quer ver. E tem também outro tipo de gente, que são aqueles que querem ver. É esse o grupo no qual eu me incluo. Tem gente como o Guto Lemes, que já trabalha há 20 anos para que todos possam ver. Ele é idealizador e coordenador geral do Goiânia Art Deco Festival. Tem gente como a professora Ana Cláudia Carrilho, que mostra para os estudantes da rede municipal de ensino. Tem gente como a arquiteta Bárbara Sampaio, cujo TCC trata do Colégio Liceu de Goiânia. Tem os donos de bares que ocupam o centro da cidade e mesmo proprietários de imóveis que se adequaram espontaneamente, brincando com cores ou utilizando os matizes originais da década de 30. São poucos, mas são bons. Então, Goiânia hoje é considerada por muitas pessoas hoje como o segundo maior acervo tombado do mundo, né? Só perdendo aí para Miami, nos Estados Unidos. No meu ponto de vista hoje, eu encaro isso de outra forma. Eu acredito que Goiânia tem uma importância muito grande em relação ao nosso acervo. Não pela questão da grandiosidade, mas pela importância de ter sido a primeira cidade, uma capital, a ter sido construída, edificada nesse estilo que não tinha um nome Art Deco na época, mas era uma cidade moderna, né? Uma arquitetura moderna para a época. Agora, a dimensão do que nós temos hoje em relação ao nosso acervo, nós sabemos que é o acervo público, né? Que é o museu onde estou aqui na frente. Aqui na Praça Silvas tem 11 prédios tombados, como o Palácio, tem a Secretaria-Geral, tem o Coreto, né? Temos a estação ferroviária, o teatro, que esses são prédios públicos mesmo, que esses podem ser considerados como um acervo grande. Agora eu falo de o que está escondido nos comércios da região central. Tem muita coisa escondida que é Art Deco e tem muita coisa que não é. Agora nós não sabemos ainda, porque ela está escondida atrás da poluição visual, né? A publicidade errônea, né? Horrenda, que faz com que a cidade também perca a sua identidade. Então,
após essa desobstruição dessa fachada, a gente vai ter realmente a dimensão do real tamanho que o nosso acervo é. E eu acho que não é pequeno. Pode ser realmente uma cidade que vai estar em descoberta, né? Um turismo de descoberta. Nós vamos ter aí uma moda vindo para a cidade de Goiânia que vai nos remeter à década de 50, de 40, né? Poderemos fazer aí grandes filmes, grandes locações de época. Então é muito interessante nesse sentido também, que vai fomentar tanto a preservação como a questão econômica e cultural também. E a educação é primordial para que nós tenhamos aí no futuro o nosso acervo intacto ainda do que nós temos hoje, né? A preservação é muito importante. E a educação é primordial, e a educação é primordial. Meu nome é Cláudia Carrilho, sou professora de arte da Rede Municipal de Goiânia e a ideia de trabalhar arte déco com os alunos surgiu quando, algum tempo atrás, eu fiz um curso oferecido pela Prefeitura de Goiânia sobre educação patrimonial. Nesse curso, nós aprendemos sobre o porquê da mudança da capital para cá, como que aconteceu essa mudança, as construções da época, da década de 30, que foi as construções em arte déco, que veio de Paris, e as características das construções, quais foram. Eu quis transferir esse conhecimento para os alunos, porque eu percebi que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento sobre essas questões, né, da mudança da capital, das construções de arte déco. Às vezes as pessoas passam pela Avenida Goiás e passam pela Praça Cívica e nem olha para as construções e não sabe como foram feitas, quais são as características. E aí nós fazemos esse trabalho de sala de aula, teoricamente, e após isso nós vamos até o local e vemos na prática o que foi estudado na teoria, que são as características dos prédios e quais são as construções. O coreto da Praça Cívica, o relógio da Avenida Goiás, o primeiro hotel de Goiânia, que foi o grande hotel que fica na Avenida Goiás, a casa do Pedro Ludovico Teixeira, que hoje é um museu, e outras construções. Os meninos gostam? Gostam muito, porque, principalmente por causa da prática, que o que a gente estuda em sala de aula é transferido lá na prática para eles conhecerem e verem de perto todas essas características que são as platibandas, os frisos. Aí eles fazem um relatório e pode presenciar, né, ver tudo que foi estudado em sala. Já existe uma lei que foi readequada a partir da lei Cara Limpa, na época de 2004, o governo do Pedro Wilson instituiu esse projeto para desobstruição das fachadas.
ela ficou aí parada esse tempo todo e no último ano da administração do prefeito Iris Rezende, ele sancionou a lei que fez com que ela se tornasse obrigatoriedade, né? Para que os comerciantes, os proprietários do centro pudessem se adequar a essa real intenção em relação a mostrar realmente a nossa arquitetura Art Deco, que está escondida atrás das platibandas, né? Das poluições visuais, e que ela tem o propósito de adequar a publicidade em relação à arquitetura. A lei começou a sair um pouco do papel, mas veio a pandemia e ela automaticamente parou, como tudo parou. Então, a ideia é que realmente a gente possa restabelecer essa lei novamente, fazer campanhas, principalmente do poder público, que ele é o responsável por isso, né? E as instituições também de preservação patrimonial, que também tem que vestir essa camisa e colocar esse projeto para frente, visando uma qualidade visual melhor do centro, como outros locais do mundo já fizeram. Em 79, Miami Beach, nos Estados Unidos, recebeu um prêmio de tombamento, uma espécie de tombamento nacional, e começaram a melhorar a sua fachada, melhorar a sua infraestrutura da região central, do distrito, e hoje Miami Beach é um dos lugares mais visitados na arquitetura Art Deco. Mas não só falando da arquitetura Art Deco, nós temos centros aí históricos no Brasil também que fizeram essa recuperação, como em São Paulo, né, no Espírito Santo. Então, é essencial, é imperativo que o poder público faça isso novamente. E campanhas de educação patrimonial são muito importantes, não somente para os empresários, os comerciantes, mas também para os proprietários e para os futuros arquitetos, né, que irão fazer novas construções, né, na região central, na cidade de Goiânia. Eu lembro também que em Gramado, no Rio Grande do Sul, a arquitetura é totalmente colonial. Me parece que é proibido fazer qualquer coisa que não seja colonial naquele local. Por quê? Para estimular a questão do turismo, para estimular a identidade da cidade como um todo e fazer com que novos empreendimentos não sejam destonados em relação à arquitetura original. Então, é de extrema importância. E a educação também tem que andar junta com essa questão patrimonial. Educação patrimonial, como a educação patrimonial, como a educação ambiental. Todas as educações são muito importantes nesse processo. Eu costumo falar também que o maior patrimônio da humanidade é a nossa consciência de preservação. Eu sou Bárbara Sampaio, sou arquiteta. Eu tenho conhecimento na área de Art Deco, pelo meu artigo científico em estilo escolar em Art Deco e meu TCC voltado ao Colégio Liceu de Goiânia.
O Art Deco ele é um estilo artístico, principalmente arquitetônico, que foi idealizado no entreguerras em 1930. Então ele é um elemento muito decorativo, mas com formas simplórias. E ele é até meio contraditório por causa disso, porque ele quer fazer muito com pequenos detalhes. O Art Deco é até um elemento muito comum em Goiânia, que se deu mais ou menos nos anos 30, quando em Nova York, com o Square Garden, foi feito ele todo em Art Deco, e foi na mesma época que foi criado o Goiânia, né, o planejamento com a Marcha para o Oeste. Nessa época, Goiânia estava ainda em planejamento por Atílio Corrêa Lima, depois passou até por Coimbra e Bueno, sobrinhos de Pedro Ludovico, né, governador do estado na época. E assim concretizou o Art Deco em Goiânia. O centro, sul, Campinas são as regiões que principalmente têm esses elementos e atualmente são muito afetadas por causa de elementos visuais extremamente exagerados e poluídos. Eles afetam tanto as ruas quanto a gente. Elementos como esse são usados como poluição visual, segundo AMA e estudo psicológico. Eles afetam a gente tanto com a sensação de estresse, de isolamento, parecendo que a gente não vê o céu, que a gente está enjaulado, e a gente fica nessa sensação de que tudo na nossa volta está meio que espremendo e esfregando na gente. Isso gera estresse, gera incômodo, isso aumenta o calor do local, gerando um desconforto para a gente. A lei da contrapoluição visual justamente busca modificar isso. Mostrar mais a cidade, dar o prazer da cidade, você poder caminhar no centro, ver a origem, que é o detalhe artístico que marca Goiânia, mas principalmente você não ter aquela sensação de enjaulamento, de estar preso, de estar sendo esmagado, que dá a poluição visual. Sendo assim, a lei ela justamente não impede você de retirar totalmente. Em 2020 foi declarada até uma indenização para quando você retirasse, colocando adequadamente, você coloca pelo metro quadrado da sua propriedade, se eu me lembro é 0,15 metros quadrados por metro quadrado do local. Ou seja, a propaganda fica com uma média de 4,5 metros. É um banner de 5 por 1 e pouco. É o suficiente para você colocar o nome da sua propriedade, telefone e rede social, se necessário. A identificação que quem está dirigindo ou andando na rua vai ver e é suficiente. Ela tira aqueles banners e outdoors e propagandas excessivas que cobrem, às vezes, o dobro da fachada que está localizada aquela edificação. Então, ela gera um conforto visual melhor para a gente, dando interesse de continuar indo no centro, visitar, tira aquele desconforto visual e aprisionamento que eu citei, e principalmente dá interesse de visitar o centro à noite, de manhã, você vê a cidade, dá interesse de caminhar pela cidade. Não só por parques, como os mais famosos de Goiânia, Framboyant, Vaca Brava, Cascavel, mas também te dá interesse de você olhar a cidade à sua volta. Tenho certeza que você já provavelmente passeou pelo Vaca Brava, ficou vendo os prédios em volta, o shopping que tem próximo. A mesma coisa é para a retirada da poluição visual no centro. Você sentir prazer de querer visitar o centro, de abrir um comércio lá, porque vai saber que as pessoas vão querer visitar, vão querer olhar, vão querer passar na sua rua, sem ficar apenas com aquele ritmo acelerado, incomodado, que não afeta a gente psicologicamente, e apenas com o foco de vou lá para comprar algo, mas sim pelo foco de eu vou lá para passear na minha cidade. Além disso, esse detalhe artístico, ele principalmente mostra o que torna a Goiânia única, que é seu elemento artístico, o Art Deco.
Nasci em 23 de junho de 1966. Nasci na Rua 16, número 120, no centro de Goiânia. A Rua 16 sai da Praça Cívica e desce até a Rua 23. Eu nasci literalmente na casa da Rua 16, porque minha tia-avó, Dona Luísa Belli, foi a primeira parteira de Goiânia. E a família decidiu que o primeiro neto deveria vir ao mundo pelas mãos da avó Luísa. A casa foi demolida no início dos anos 80, juntamente com quase todas as casas daquele quarteirão, que se transformaram em um enorme estacionamento atrás desse muro. Eu passei a infância brincando na Rua 16 e arredores. Meus pais nos levavam para brincar na Praça Cívica toda semana. Eu rodava de bicicleta por todas essas ruas e na adolescência andava de skate. A arquitetura do centro é como uma segunda natureza para mim. Hoje em dia nós temos aí o Goiânia Art Deco Festival, que já tem 4 anos, né? Começou em 2018, 2019, veio a pandemia, nós fizemos ele de forma online, e o ano passado, 2020, foi de forma híbrida, 2021 foi de forma híbrida. E ele aconteceu tanto na Câmara Municipal, como também online. Mas as 2 primeiras edições foram em vários locais da cidade, em prédios tombados Art Deco, ou correlatos, né? Em escolas também, universidades também tiveram participação, e mais de 40 eventos dedicados à arquitetura, tanto no segmento cultural, turístico e educacional. Então, o festival ele vem realmente promover essa nossa arquitetura Art Deco local. E ele ajuda a estimular também artistas, escritores, né? Pessoas que trabalham com cinema, que fazem documentários, para poder acrescentar mais ainda valor à nossa identidade cultural. Então, eu acredito que o festival foi de útil, né? Foi de grande valor para a nossa cidade em relação à arquitetura Art Deco. E ele também é um festival que é o único festival na América do Sul dedicado a uma arquitetura moderna e, mais especificamente, o Art Deco, que é a nossa cidade que tem todo esse acervo aí tombado. Então, é necessário que ele tenha também apoio, mais suporte, para que possa futuramente levar o nome de Goiânia a nível nacional e internacional. Porque existem outros 4 festivais internacionais no mundo, né? E hoje nós estamos no hall aí dos grandes festivais do mundo. E tem um em Miami, nos Estados Unidos, Napier, na Nova Zelândia, Bergman, na França, e também temos um Art Deco e Art Nouveau em Bruxelas. Então, Goiânia faz parte hoje dessa tradição de festivais anuais que ajuda a valorizar e divulgar a nossa cidade. Temos também agora um City Tour, um roteiro, que foi desenvolvido em 2016, que é da região central dos prédios tombados. Ele começa no Lago das Rosas, com o trampolim e a mureta, segue pelo Teatro Goiânia na Rua 3, vai até o Grande Hotel, primeiro hotel da cidade, sobe a Goiás, onde ele encontra lá já a Torre do Relógio, o Coreto, e na Praça Cívica ele tem um grande aglomerado de prédios tombados. Também nós vamos até o Museu Pedro do Vivo, que compõe e ajuda a contar também mais a história tanto da transferência da cidade para cá, para Goiânia, da cidade de Goiás, como também a história em si, tanto do seu interventor Pedro do Vivo Teixeira, como também o arquiteto, né, Atílio Corrêa Lima. Então, esse
esse roteiro depois saindo daqui da Praça Cívica, ele vai até o Liceu de Goiânia, desce Araguaia, vai até o IFG e termina na estação ferroviária. Então são 7 quilômetros, contemplando 19 prédios tombados da região central, onde a gente mostra o conteúdo histórico e as belezas do nosso patrimônio e também ajudando a decifrar o que é esse estilo arquitetônico. Então, ele é realizado tanto para turistas, como também a nível pedagógico com escolas da cidade de Goiânia. Convivemos com pessoas que se dizem patriotas, são pessoas que veem a pátria nas cores da bandeira, né, e no uniforme da seleção brasileira de futebol. Patriota, para mim, é aquela pessoa que quer ver tudo muito bonito, tudo limpinho no seu país, no seu estado, na sua cidade, na sua comunidade. Pessoas que não querem que um bem histórico, um patrimônio histórico e cultural se transforme numa atração no lugar em que vivem, são as mesmas pessoas que vão para Miami curtir lá, ou na Argentina, ou em Paris, onde quer que seja. Quem que são essas pessoas que não querem que os outros vejam? São patriotas? Que tipo de patriota? Patriota que joga lixo na rua, patriota que fura fila, patriota que não respeita a regra de trânsito, estaciona o carro na vaga do cadeirante, na vaga do idoso. É o patriotismo daqueles que fazem turismo procurando loiras na Europa. O patriotismo dos que não querem ver e tampouco querem que os outros vejam. Por que não podemos ver? Quem decidiu que não vamos ver? São os proprietários dos imóveis? Políticos? Comerciantes? A Câmara de Diretores Lojistas? E você? De qual grupo você faz parte?